Fala galera, bom, estou aqui pela primeira vez fazendo esse bate-papo. Resolvi trazer algumas pessoas que fazem parte aí dessa preparação para o meu primeiro Ironman 70.3 e tenho a honra de estar aqui hoje com o meu Nutri, João Neto. João, vou para começar, obrigado por aceitar esse bate-papo aí, topar bater um papo. Você tem sido muito importante aí na minha preparação. E eu vou começar pedindo para você se apresentar, como que começou aí essa carreira de nutricionista e também a carreira de triatleta. Obrigado mais uma Beleza. vez. Eu que agradeço aí o convite, meu camarada. Tá sendo um prazer te ajudar aí nessa empreitada dentro do triatlon. E vamos juntos aí para esse primeiro 70.3, quem sabe os próximos, e vamos ver o que a gente faz lá na frente. Bom, meu nome é João Neto, sou nutricionista já há mais de 6 anos e sou triatleta também. Estou no triatlo também já tem um bom tempinho. Tive uma vida aí dentro do esporte. Meu pai era triatleta, é triatleta, né, há mais de 20 anos, então acompanhei ele no triatlon durante muitos anos e depois que decidi largar o CrossFit, entrei nessa vida e não consigo sair mais. E hoje eu consigo calhar muito bem os dois fatores, né? Eu brinco que é o skin the game, é você sentir na pele, vivenciar aquilo e unir a teoria à prática, porque sou um adicto, sou um viciado, amo o que eu faço, tanto no triatlon como na nutrição. E eu brinco até com o Francisco que conversar para ele atender as pessoas não é nem trabalho para mim, pelo contrário, é uma conversa, é uma brincadeira ali. E acho que esse foi uma das grandes. Quando eu estava procurando um nutricionista, né? Eu já, obviamente, no passado já passei com outros nutricionistas, mas eu queria realmente alguém que fizesse parte do mesmo ecossistema, né? Que tivesse experiência no triatlo e aí, obviamente, conseguiria me ajudar de forma mais precisa. Então, acho que essa é uma das suas grandes qualidades, é conseguir unir também a nutrição com toda a sua experiência como um triatleta mesmo e passar isso para os seus pacientes. Eu brinco que É, teoria sem prática é demagogia e prática sem teoria é loteria. Então é a isso gente aí. consegue unir os dois fatores. É isso aí, show de bola. João, acho que eu queria falar um pouquinho também do meu caso, obviamente de maneira geral, assim. Qual foi a estratégia no meu caso, né? Pensando lá quando a gente começou, eu estava com um peso de 88 quilos, hoje eu estou pesando aí 76 quilos. Eu até vi ontem um Instagram do Cordella, né, que é o meu treinador, falando que a primeira dica que ele dá para qualquer um que está começando no triatlo é passar com um nutricionista. Então, queria que você falasse um pouquinho de qual foi a estratégia que você usou aí no meu caso, o que que você percebeu quando a gente fez a primeira consulta e como você tem visto aí a minha evolução. Beleza. A gente sabe que essa relação peso-potência nos exercícios de endurance ela é extremamente importante, né? Normalmente, o que a gente busca é que o atleta esteja com o menor peso corporal possível, gerando a maior potência possível, porque também não necessariamente estar mais leve vai repercutir em ganhos. Uhum, Então, a gente tem que encontrar esse limiar em que o atleta se sente bem, principalmente no ciclismo, gerando uma boa potência absoluta, né? Mas quando bota o pé no chão para correr, se sente leve. E quando a gente começou, cara, você ainda estava com um volume de treino bem pequeno, uhum, estava iniciando ali realmente no triatlo, uma carga de treino, carga externa que a gente chama, né, que é esse volume, frequência, intensidade bem pequenininha e com sobrepeso ali, cara, né? Não necessariamente um sobrepeso quando a gente pensa numa questão estética, mas com certeza para o triatlo, em que a gente pensa em gerar no IMC em torno de 21,3, 21,7, é o que um bom atleta amador costuma gerar, a gente tinha um sobrepeso ali. Então, o primeiro, para mim, a primeira etapa, porque eu sempre bato muito nessa tecla, né, que a periodização nutricional ela deve seguir a periodização de treinamento. Então, a gente entende o que a gente está buscando no uhum, treinamento para que a nutrição possa otimizar as adaptações do treinamento. Então, no primeiro momento, como era basicamente o início, você estava começando ali, eu optei para a gente induzir uma restrição calórica, né, para a gente fazer uma perda de peso. Nosso primeiro objetivo, antes de qualquer coisa, era diminuir esse peso corporal, para que quando a carga de treino começasse a aumentar, a gente não precisasse estar em restrição calórica, com esse consumo energético mais baixo do que o seu gasto, porque a gente sabe que uma restrição calórica muito excessiva associada a um alto gasto energético, né, pode repercutir metabolicamente muito negativamente para você, né? A gente uhum. tem aquele famoso RED-S, que é essa síndrome da baixa ingestão energética associada ao alto gasto energético, que pode repercutir com alterações no ambiente hormonal, humor, sono, osteopenia e, consequentemente, fratura por estresse, enfim, né? Então, o primeiro momento foi realmente de uma perda de peso, e aí a Uhum. gente perdeu aí, como você falou, cerca de uns 12 quilos já nesse processo.
E aí, quando a gente começou com um peso bem menor, que é quando a gente você acho que começou a treinar com cordela, né? A cordela, a Uhum. gente treina demais, gosto muito dele. E começamos a botar uma carga de treino um pouco maior. E aí a gente começou a ter um consumo energético um pouco maior e principalmente um consumo de carboidrato bem maior, porque a gente não visava mais perder peso. A gente já está num peso que a gente considera um peso ajustado para encaixar um bom ciclismo, para botar o pé no chão para correr e se sentir leve. E aí a gente começou a deixar você mais normocalórico, com uma dieta sempre com maior aporte de carboidrato, e enfim, e traçando todas as estratégias que a gente precisa para te dar prontidão, para te recuperar e entregar as respostas adaptativas que você precisa. E eu acho que foi exatamente isso. E durante o começo, né, obviamente que a restrição calórica impactou diretamente, assim, na minha performance daquele momento, né, eu não conseguia, não tinha tanta energia, mas como a gente foi ajustando isso com o tempo também, como você falou, aumentou aí meu treinamento, meu volume de treino, a gente foi aumentando gradativamente essa nutrição, né, essa ingestão de calorias, para o que agora eu me sinto totalmente, assim, alinhado e adaptado, treino e nutrição, 100% alinhado nesse momento. Aí agora passando para os treinos, né, e para a preparação, aí como é que você vê esse encaixe entre a nutrição e os treinamentos, não só o treinamento, mas também no dia da prova? Qual a importância de ir treinando, praticando as ingestões de carboidrato, enfim, dos gels, da suplementação, esse encaixe entre É, performance, nutrição e treinamento e a é, eu, competição no dia, né? eu brinco que a nutrição é um dos grandes aliados aí dos exercícios de endurance, né? Os exercícios de endurance, eles têm uma relação muito íntima com a nutrição, eu me arrisco a dizer que é até mais íntima do que boa parte dos exercícios, né? Porque a gente tem muito essa necessidade do consumo de nutrientes durante o exercício, né? Uhum. A gente normalmente não tem, digamos, substrato, seja energético, às vezes é hidroeletrolítico, suficiente para sustentar toda aquela demanda que vem colocando durante o exercício, né? Então, é como eu falei, a nutrição, ela vai acompanhar a periodização de treinamento, né? Quem dita as respostas de adaptação é o treino. A gente não pode achar que a nutrição ultrapassa as respostas de Uhum. adaptação do treinamento. A nutrição ela vem como coadjuvante, te permitindo, te dar capacidade de treinar, né? Te dar prontidão, te recuperar de forma eficiente e, principalmente quando a gente fala durante o exercício, te dá o que a gente chama de durabilidade, né? A durabilidade é essa capacidade de você sustentar uma intensidade durante um período maior, mais prolongado de tempo, né? E a gente sabe que N fatores vão influenciar nessa durabilidade, muitos correlacionados ao treinamento, mas a nutrição é um dos principais fatores, né? A gente tem que repor. O que a gente tem que repor durante o exercício, basicamente, é carboidrato, Uhum. fluidos, então, ali no geral, e, dependendo do caso, eletrólitos. E aí as quantidades variam muito de indivíduo para indivíduo, para o tipo de prova que ele vai fazer, né? O resto eu brinco que é encheção de linguiça, né? Então, a gente até tem a cafeína também durante o exercício, que tem um efeito ergogênico, né? Que pode melhorar um pouco essa percepção subjetiva do esforço. Mas basicamente o que tem que ser, com toda certeza, consumido durante o exercício é carboidrato, fluido e eletrólito, e principalmente cloreto de sódio. O resto nem tanto assim, né? E acho que é Então importante fazer esse ajuste, né? O que a gente tem feito junto bastante nesse trabalho de preparação é esse. Você tem recebido meu feedback com relação aos produtos que eu tenho usado, ao tipo de suplementação. Você fez uma prescrição inicial e aí a gente vai sempre ajustando conforme a minha percepção. Acho que tem aquela questão que talvez outras pessoas que vão assistir esse vídeo, estejam assistindo esse vídeo, sintam também algum tipo de desconforto com a ingestão de carboidrato, o que tem que ser feito. Acho que a gente vem trabalhando bastante nisso para que no dia da prova não é dia de inventar nada, né? É dia de seguir o que já foi feito e não inventar. a gente tem essa questão de que, como a gente precisa ter um aporte de carboidrato significativo durante o exercício, às vezes até um aporte de fluidos, e de eletrólitos, né? O teu sistema gastrointestinal normalmente às vezes não está apto o suficiente Uhum. para receber esse aporte todo de carboidrato que está ali, né? E isso pode ocasionar muito desconforto gastrointestinal, seja gástrico ou seja intestinal mesmo, né? Então, o que a gente faz durante um período preparatório é o train the gut, é você treinar esse sistema gastrointestinal a receber todo esse aporte de carboidrato, de fluidos, de eletrólitos, e aí para isso a gente tem N estratégias ali, né? Então, controlar a pressão osmótica, que é muito correlacionado ali a esse desconforto gastrointestinal. Então, você vai treinando isso ao longo dos meses ali, principalmente naqueles treinos chaves, né? Em que simulam as intensidades de prova,
você testa muito essa suplementação e a gente vai aumentando ela de forma gradativa, como a gente vem fazendo com você, Francisco, para que chegue lá e o indivíduo consiga tolerar um bom consumo de carboidrato durante o exercício com menor incidência de desconforto gastrointestinal. E para Uhum. isso existem suplementos diferentes, existem formas de utilizar diferentes, né? E cada indivíduo ele acaba pelas preferências, às vezes, de paladar, de como se sente, o conforto ou não, gastrointestinal, tem indivíduos que têm maior sensibilidade. A gente vai alinhando, ajustando isso e até também para você entender, nesses treinos chaves, quando você coloca a intensidade de prova e uma duração próxima da prova, quais são as suas sensações, como ficou a tua tolerância ao esforço, Uhum. né? A tolerância ao esforço é o principal preditor que a gente sempre tem que buscar analisar nesses treinos. Beleza, eu botei essa potência aqui na bike, com essa suplementação, senti que entreguei que treino Como bom, ou foi? senti que com Uhum. 70% ali do treino eu já estava meio quebrado. O que que a gente precisa ajustar? Uhum. Perfeito. Bom, agora mudando para um outro assunto que me pegou algumas semanas atrás, que foram as cãibras. Eu acho que se, me ousa dizer que se um atleta amador de endurance não teve cãibra, ele vai ter, porque não sei, pelo menos eu senti muito forte, principalmente na natação. Queria que você falasse um pouquinho de como é que a gente pode prevenir isso e se a cãibra acontecer, o que que tem que ser feito da questão nutricional, né? O que que pode ser feito para reduzir ou amenizar o efeito da cãibra? Cãibra, cãibra é algo extremamente complexo da gente analisar. Os estudos com cãibra, na maioria das vezes, são estudos observacionais. Então, a gente tem pouca coisa na literatura que bata na tecla, tipo assim, ó, isso aqui gera cãibra com toda certeza. A gente sabe que tem Uhum. fatores que podem influenciar na cãibra. O principal fator é carga genética. Então, se o indivíduo ele tende a ter. Opa, peraí. Voltamos aqui? Tá normal. Aham. Opa, desculpa, o telefone tocou. Se o indivíduo tende a ter mais cãibra nos treinos, é a maior incidência de cãibra que ele vai, pode ter maior incidência de cãibra nas provas, né? Então a gente sabe que isso pode acontecer. Mas cãibra é um fator extremamente multifatorial, né? Então, depressão de glicogênio, ou seja, desses estoques de carboidrato, pode ocasionar cãibra. O calor, muita umidade, desequilíbrio hidroeletrolítico, fadiga quando a gente fala de poor conditioning, né? A gente fala de um mau condicionamento. E quando eu falo de mau condicionamento, não é necessariamente que o cara não está treinado, mas talvez o cara não esteja adaptado para aquelas questões naquela prova. Então, por exemplo, ele está sempre acostumado a correr no plano e de repente naquela prova Uhum. é uma prova com muito ganho de elevação, né? Elevação. Ou, Uhum. tem, ou ele tem um treino que não costuma ter muita alternância de intensidade, e ele começa a pedalar num role hills muito significativo, sobe e desce, né? Então, tudo isso pode ser fatores que ocasionam a cãibra, né? Esse descontrole ali, neuromuscular. E a gente sabe que, enfático, na literatura, o que diminui cãibra? Alongar. Uhum. Alongar diminui cãibra. Mas pensando nesses possíveis motivos pelos quais as câimbras são geradas, o que a gente sempre pensa é tentar evitar ao máximo esses motivos. Então, manter o equilíbrio hidroeletrolítico, tentar controlar a temperatura corporal desse indivíduo, né? Adaptação, a climatização, por exemplo, se você vai fazer uma prova mais quente, mais úmida, então você fazer uma aclimatação prévia para conseguir tolerar isso, o teu corpo está mais apto a tolerar todo aquele calor ali que vem e a dificuldade na retirada desse calor do corpo. A ingestão de carboidrato durante o exercício, né? E a gente tem até estudos com câmera em relação a dano muscular. Então a gente sabe que muitas vezes uma ingestão maior de carboidrato, a gente tem estudos que mostram isso, que comparou 120 gramas de carboidrato por hora com 90 gramas de carboidrato por hora e o dano Uhum. muscular. E o dano muscular nos indivíduos que consumiram 120 gramas de carboidrato por hora foi menor. E a gente também tem estudos que mostraram em maratonistas que o dano muscular foi um preditor de fadiga e cãibra, né? Então, controlar esses vieses é o que a gente tenta fazer, tipo, atacar, digamos, de todas as formas para Uhum. diminuir a incidência de cãibra. E o que a gente tem enfático na literatura que vai diminuir a câimbra ali, teve câimbra, o que vai diminuir é alongar. A gente tem alguns estudos, e isso é bem rebatido, isso é bem controverso ali, com a contribuição de ácido acético na cãibra, que a gente acha em pickle juice, Uhum. suco de picles, né, mostarda, né? Então tem muita gente que usa. Isso é algo enfático na literatura? Não, não é algo enfático, mas é algo que muitas vezes eu falo para meus indivíduos que têm maior, meus pacientes que têm maior incidência de cãibra, testar, né? Uhum. Eu acho que você até Eu testou até aí esses testei. dias, Aham. e se sentiu melhor. Então, assim, eu acho que como a gente sempre tem que tentar pegar a teoria, levar para a prática e avaliar. Então, teve aquele princípio de cãibra, bota ali o sachê de mostarda na boca e tal, ou como você testou aí, eu acho que é Cramp Block que você comprou, né? Que E Camp basicamente era ácido Pizza. acético também. Uhum. Então, bota o ácido acético ali,
ver o que que dá, e se melhorar, ótimo, é mais uma estratégia que a gente pode tentar, cara. Mas cãibra é sempre a gente tentar atacar por todos esses fatores para diminuir a chance de incidência. Mas sendo muito honesto, o que eu mais vejo ocasionar cãibra é um indivíduo que não faz um polimento correto, então chega na prova já com uma certa fadiga, ou tenta colocar um ritmo na prova que não está E não tá. preparado para colocar, né? Então, Uhum. treinou para correr uma maratona, por exemplo, a 4:30, chega lá no dia da prova que ia correr a 4:20. A chance de cãibra de fadiga é muito grande. Já aumenta. Show de bola. Bom, agora passando para a parte de pré-prova, preparação pré-prova, durante a prova e pós-prova, e focando no 70.3, acho que, obviamente, que isso depende muito de indivíduo para indivíduo. A gente está falando aqui do feedback, da adequação da situação de treinos e de cada indivíduo mesmo, mas de maneira geral, como é que é uma preparação em termos de nutrição para um 70.3 nos dias que antecedem a prova? Eu fiz aí duas provas menores, né, como parte da preparação, um sprint e um internacional. E minha percepção, obviamente, é que o dia anterior, principalmente, a ingestão de carboidrato é bem elevada, bem maior do que eu tenho feito no dia a dia, né, como parte do plano alimentar. E também tem toda aí a suplementação durante a prova, que isso a gente não precisa tentar muito em detalhe, porque é muito de cada um. Mas, de maneira geral, se você puder falar um pouquinho do pré, durante e do pós-prova também, qual que é a importância para a recuperação, e o que deve ser feito aí de maneira geral, o que é feito normalmente para um Normalmente, quando a gente 70.3. entra nesse pré-prova, cara, a gente vai estar ali uma fase que a gente chama de polimento, que eu brinco que o polimento é descansar sem deixar o corpo destreinar, né? Então, você tem Uhum. alguns estímulos e daí por diante. Então, é um momento que a gente precisa buscar muito esse processo de recuperação. E aí, nesse momento, é muito interessante esse consumo de antioxidantes, combatendo esse estresse oxidativo, e a gente pode consumir esse antioxidante, esses polifenóis, né? Através do consumo de frutas, e você vê que a tua dieta ela tem sempre muita fruta, Muita é uma fruta. coisa que Uhum. eu boto muito na tecla, a fruta tem uma relevância muito grande para a gente. A gente pode até fazer a suplementação de alguns antioxidantes nesse momento. Eu acho que isso é bem interessante também. Mas aí a gente tem aquelas 48 horas, né? Quando você fez provas mais curtas, que a gente faz o famoso carb load. Para você foram Uhum. 24 horas, porque é uma prova mais curta, Menor. mas Uhum. normalmente com 70,3 a gente faz ele em torno de 48 horas. Que a gente busca já consumir em torno de 10 a 12 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal, né? Para que a gente encha esses estoques de glicogênio. O brinco é começar a prova de tanque cheio, né? Então a gente faz a Uhum. supercompensação dos estoques de glicogênio. O volume e a intensidade diminui, né, nesse período, e a gente não está gastando tanto glicogênio assim, e a gente come bastante carboidrato, e aí, nesses dias também a gente diminui o aporte de proteína, no dia anterior principalmente a gente diminui o aporte de fibra, para que a gente consiga tolerar todo esse aporte de carboidrato com Uhum. conforto gastrointestinal. Para alguns indivíduos que têm maior sensibilidade, inclusive, eu gosto de fazer esse carb load na sexta-feira um pouco maior e no sábado um pouquinho menor, por conta de conforto gastrointestinal, do indivíduo não chegar naquela prova se sentindo pesado, porque Pesado. Uhum. a gente sabe que esse glicogênio muscular a gente consegue preservar ele se não houver uma depressão até 72 horas depois. Ok. Então a gente faz sexta-feira um pouquinho maior, no sábado ali, normalmente com a prova no domingo, né? Um Uhum. pouquinho menor. Então a gente consegue dar um bom estoque de glicogênio para ele começar a prova de tanque cheio, mas sem se sentir empazinado de comida, né? E aí, durante o exercício, é aquilo, né? A gente vai ajustar esse aporte de carboidrato para esse indivíduo, o aporte hidroeletrolítico, e esse aporte de carboidrato e hidroeletrolítico também vem muito condizente com as condições climáticas que se apresentam na prova, né? Provas mais quentes e mais úmidas, a ingestão de água tem que subir, consequentemente, a ingestão de eletrólito tem que subir, de cloreto de sódio, para você não gerar esse desequilíbrio eletrolítico, né? A gente sabe que calor também a gente tem maior oxidação do uso de carboidrato, seja exógeno, esse carboidrato que a gente consome, ou endógeno do carboidrato ali em estoque de glicogênio, mas em contrapartida, a hipertermia e o aumento da permeabilidade intestinal ocasionado ali pode gerar desconforto gastrointestinal com o consumo de carboidrato. Uhum. Então, é uma linha Tem que muito fazer esse tênue que a vale. gente tem que Uhum. trabalhar ali, mas a gente vai ajustando esse aporte de carboidrato. E posterior, cara, eu bato muito na tecla disso, desse processo de recuperação. Então, comer bem, ter um bom aporte proteico também ali no dia seguinte, ou após a prova, na verdade, o consumo de antioxidantes, o consumo de carboidrato. Eu vejo muita gente chegando da prova e, pô, só vai comer 3, 4 horas depois da prova, ou chega da prova e toma uma cerveja e come só pizza, come só besteira. Isso, assim, não que não possa acontecer, o cara merece comer a pizza e tomar uma cerveja, né? Mas o entorno é muito importante para que esse processo de recuperação ele seja o mais rápido e mais eficiente Científicos. possível, né? Então, dependendo do que você faz, esse processo de recuperação
pode ficar lento, pode depletar o sistema imunológico. Então, cuidar desse pós-prova ali naquele dia, coma sua pizza, tome sua cerveja, se você quiser, mas cuide do resto Mas também para não ficar muito lento esse processo de recuperação. show de bola. E para fechar, para a gente ir para umas perguntinhas mais rápidas antes de fechar, eu vi recentemente que feedback de pessoas assim que acompanharam como espectadores provas de Ironman ou a 70.3, falaram que é nítido quem treinou e quem não treinou. É nítido também, aí é uma pergunta para você, quem está seguindo um acompanhamento nutricional adequado, dá para ver essas pessoas que estão realmente sofrendo, não necessariamente só da parte física do endurance, mas que não estão tendo a ingestão e a suplementação intra-prova adequada, isso é visível durante as competições? Cara, assim, a gente sabe, como eu te falei, que a nutrição ela dá capacidade de durabilidade, né? E um 70,3, quando a gente anda ali por volta de 80% desse VO2 máximo, né, cara? A demanda por carboidrato ela é muito grande, né? Porque quanto maior a intensidade do exercício, mais carboidrato você utiliza como substrato energético. E principalmente mais glicogênio, né? As nossas reservas de glicogênio elas são muito pequenininhas, digamos assim, para essa demanda toda. Uhum. Então, tudo esse consumo de carboidrato durante o exercício vem na manutenção da tua glicemia, e a glicemia ela é um preditor de tolerância ao esforço, e em poupar as reservas de glicogênio. Porque se você depletar muito significativamente essas reservas de glicogênio, é fadiga, cara. Fadiga não significa que você não vai ter que parar de correr ou pedalar, por exemplo, mas você não vai conseguir sustentar aquela intensidade. Então, não necessariamente, mas fadiga ela pode vir por N outros fatores, né? N outros fatores. Não, Você vê às vezes, não só nutrição. indivíduos às vezes muito treinados quebrando em prova. Eu mesmo já quebrei em prova com a nutrição bem ajustada e fazendo ciclo 100%, assim, né? Ah, Então, eu acho que depende muito de qual o objetivo dentro da prova desse indivíduo, né? Quem busca performance anda sempre numa linha tênue entre quebrar e acertar a prova. eu Você sei. vê grandes profissionais quebrando em prova, né? É uma linha muito tênue. Mas sim, uma nutrição desajustada é um preditor significativo de você não conseguir entregar o que você busca naquela prova. E eu acho que agora, eu brinco que o triatlon tá na hype, né? Tá na moda, assim. Total, né? E de forma alguma criticando alguém que vai e entra no triatlon e já quer fazer o 70,3 de uma vez, ou quer fazer um full. Acho que cada um entende o tempo e o momento de vida, o que tá buscando ali, os seus objetivos. Mas acho que o mínimo que uma pessoa pode fazer é treinar, né? É treinar. Então, se uma pessoa ela chega despreparada para entregar uma prova como essa, repercussões negativas até para a saúde Pra, dela aham. podem acontecer, né? Então, acho que você ser condizente com seus objetivos, coerente com seus objetivos, né? Não chegar lá despreparado, não é uma prova para se chegar. Eu brinco que não é uma prova para aventureiro, né? Não é uma prova para chegar lá destreinado, sem treinar, treinei um mês e vou fazer. É uma prova que tem uma demanda energética muito grande e pode repercutir muito negativamente ali na tua saúde no pós-prova. Eu brinco que eu, treinado, quando eu faço um full, eu fico uns 30 dias aí para recuperar minhas capacidades Eu físicas acompanho e você mentais. No Instagram e vi o Garmin te falando que você estava Muito devendo, né? cansado, variabilidade, frequência cardíaca no talo, frequência cardíaca em repouso lá em cima. Sim, e você sente, eu sinto na pele, assim, que fica muito complicado, né? Então eu busco correr um full ali em torno de 4,20 de pace, por aí. E, cara, quando eu chego do full, correr a 5,30, correr a 5,45 para mim é duro, cara. Assim, Duro. é muito dano muscular, nós temos danos cardíacos, a gente tem fatores metabólicos que são alterados, né? Então, gera-se um dano significativo ali para você, e é por isso que é importante, pós-prova, realmente recuperar de forma eficiente. Show de bola, obrigado. E agora, para fechar, algumas perguntinhas mais rápidas, mais gerais aí sobre você mesmo. Qual foi a sua prova mais marcante como triatleta? Cara, eu acho que minha prova mais marcante como triatleta foi meu primeiro full. Assim, eu Primeiro, acho que onde foi? foi em Floripa, Floripa. primeiro full. Eu acho que o primeiro full ele te gera muito autoconhecimento, cara. Assim, eu lembro que eu era recém-chegado no triatlon, fiz o que eu falo para todo mundo não fazer, né? Minha terceira prova de triatlon foi um full. E eu tinha muita expectativa ali e não sabia, era um tiro no escuro, não sabia o que ia acontecer. E eu lembro de o ciclismo era uma grande preocupação para mim, assim. O ciclismo é minha grande preocupação porque
Eu lembro de pedalar meus primeiros 180 e pensar, meu Deus, como eu vou correr a maratona depois disso. E quando eu terminei o ciclismo no full, o 180, me sentindo bem, num tempo que eu tinha pensado, né, cara, eu terminei. Eu lembro que eu terminei, eu gargalhava de rir. As fotos são. Eu tive acesso de riso, assim. Eu lembro que eu curti muito a prova, eu lembro, ficou até arrepiado. Eu curti muito a prova, eu ri, eu sorri, eu fui muito feliz durante a prova. Eu acho que isso é uma sensação que eu nunca mais vou ter. Esse primeiro full é uma Essa sensação que eu primeira, nunca né? mais vou ter, esse primeiro. Então é por isso que eu sempre falo para meus pacientes. Cara, o principal ponto de uma primeira prova, eu acho que a gente se cobra muito hoje com rede social, com Se tempo comparando e com daí por outros diante, também, né? comparando com outros. Eu acho que o principal ponto das primeiras provas é, cara, se divirta. Ser amador. Então, acima de qualquer Uhum. coisa, ali é a cereja do bolo, é uma concretização de um trabalho duro que você fez durante meses, cara. E aí fiz o meu primeiro full, acho que meu tempo foi 9,56, meu primeiro full. E Nossa, foi bom, cara. Ainda que quando eu terminei, eu já é um lembro de uma absurdo de. chegadinha. Minha família gritar para mim, sub 10, sub 10. Isso foi muito marcante para mim. Que Não, acho que legal, cara. não tem como ficar mais marcante que isso. Ah, que show. E qual que é o próximo desafio? Eu vou para Buenos Aires agora, 70,3 de Buenos Aires. É, vamos ver o que acontece lá. Estou num condicionamento físico que eu acho que eu nunca tive para um 70,3 e vamos ver o que dá lá no, nesse 70,3. Vamos ver. Tem alguma meta que você quer colocar, que você Cara, quer eu falar? acho que eu sempre quando eu vou para uma prova eu brinco que eu traço três objetivos, né, principais. Então, acho que meu primeiro objetivo é tá ali no pódio. É, o segundo objetivo é bater o meu RP no Uhum. 70,3. Eu tenho 4,13 no 70,3. E meu último objetivo se não bater o RP, se tiver umas condições climáticas muito grandes, se não conseguir subir o pódio, eu entregar as provas nas condições que eu sei que eu sou capaz de entregar, né? Uhum. Porque subir no pódio eu não controlo, tem os outros participantes que podem andar mais forte que eu. O tempo a gente também não controla, muitas coisas influenciam no tempo final, mas entregar a prova dentro das métricas que eu sei que eu posso entregar é meu terceiro objetivo ali. Isso. Então, eu sempre digo que é objetivo ouro, prata e bronze. Show, show. Bom, e aí se tivesse que escolher qual é a parte do triatlon, né? Natação, bike, corrida que você mais gosta e que você menos gosta? Ah, com certeza bike. Eu amo Você mais bike. gosta? Engraçado que eu não pedalava nada quando eu comecei no triatlon, era muito ruim no pedal, era feio de ver. Eu já corria e tal, eu nadei minha vida inteira, assim. Cheguei a morar nos Estados Unidos para nadar, uma época, no high school. Mas hoje o ciclismo, cara, me pega muito. Eu amo ciclismo. E a Não, natação, acho que por ter nadado muitos e muitos e muitos anos, eu cansei de contar caiu azulejo. pra Então, natação eu terceira. vou meio empurrado. Exato. Show de bola. Alguma superstição que você tenha antes da prova, antes da largada? Eu sempre compito com o mesmo boné. Eu sempre O compito com o mesmo mesmo boné? boné. Ah, que Sempre legal. compito com o mesmo boné. Show de Exato. bola. João, acho que putz, foi super legal o bate-papo. Alguma coisa que você queira dizer para encerrar? Alguma dica aí para um triatleta amador Eu acho que, iniciante? assim, primeiro ponto, você está iniciando, busque escalar as distâncias de forma gradual. Eu brinco que os esportes de endurance são esportes que demandam de bagagem, seja bagagem fisiológica ou bagagem de know-how, de experiência. Então, quanto mais você conseguir ir competindo em provas de menor distância, sprint, olímpico, depois escalar para um 70,3 e se quiser um full, enfim. Acho que quanto mais lastro você vier, melhor para tolerar toda a carga de treino, com menor risco de lesão, para ser um processo que é mais realmente condizente, assim. E, cara, desde o início busca uma nutrição ajustada, assim. Eu brinco que você consegue praticar algumas modalidades sem uma nutrição ajustada, tipo sinuca, mas talvez triatlo, muito provavelmente, nenhum preconceito com quem joga sinuca, mas talvez triatlo, né, com toda certeza, sem uma nutrição ajustada, fica muito complicado. Show de bola. E quem quiser te encontrar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o seu Instagram. É, passa aí pra galera seu Instagram, por favor. E se tiver No algum telefone Instagram. ou e-mail, qual a melhor É, forma de contactar o João? Meu Instagram é jneto3. Você me acha lá no Instagram, estou sempre postando muita informação boa sobre triatlo, nutrição e daí por diante. Também minha jornada dentro do triatlo, meus treinos, né? Que além disso, compito Bastante bastante. Então, inspiração. Tem bastante não, inspiração e bastante acho que informação legal inspiração lá. é uma palavra forte, assim, né? Mas, assim, divido o meu dia a dia, que eu acho que a gente consegue, às vezes, se identificar com aquilo e daí por diante, né?
Enfim, então meu Instagram lá é jneto3 e se quiser tem meu WhatsApp, acho que você pode deixar aqui também na descrição, Posso etc. colocar? Tem Tá meu bom. contato pessoal. Até no meu próprio Instagram lá no link da bio tem Na meu bio já WhatsApp para tem. entrar em contato comigo. Show de bola. João, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por compartilhar aí a sua jornada e as suas informações sobre o seu processo, sobre a nutrição e sobre o meu processo aí com você na nutrição. Tem sido, como eu falei, de extrema importância para a minha preparação e a gente se fala mais uma ou duas vezes aí antes da minha prova Com para certeza. ajustar os detalhes finais. Com certeza. Vai ser um prazer, meu irmão. Vamos juntos. Um Obrigado aí grande pelo abraço. convite. Muito Valeu, obrigado. camarada. Valeu. Abraço. Valeu. Um abraço.